o compartilhamento do slide? Sim, tá ok. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Essa é a nossa aula após a aula de crise de 29, né? Na verdade, a gente vai finalizar a aula, que é a crise de 29 e a ascensão dos nazifascismos, né? Hoje. Essa é a disciplina de História, né? E o tema de hoje é esse, como vocês estão vendo, né? A ascensão dos nazifascismos, é a segunda metade da última aula que nós tivemos. E nós estamos gravando essa aula, e ela vai estar disponível depois no YouTube, no canal do Cursinho Isamaim, tá? Para todos vocês. Bom, então, para começar, eu quero lembrar um pouco sobre o que a gente conversou anteriormente, na última aula, porque é muito importante para a gente entender o tema de hoje, né, a ascensão dos nazifascismos. Na última aula, a gente estava falando sobre a crise de 29, nos Estados Unidos, e como existia toda uma estrutura do capitalismo liberal, né? Liberal no sentido principalmente de que o Estado intervia muito pouco nas relações que os empresários, que os indivíduos tinham, que os trabalhadores tinham entre eles, né? Então, toda a estrutura capitalista, né, de produção, de trabalho, de empresas, de empresários, ela, nos Estados Unidos, nos anos 20, acreditava-se que ela se autorregulava, né? Esse é um dos principais pontos da ideologia do liberalismo, né? Que existia uma autorregulação, que ele funcionava por si só e o Estado não precisava intervir muito bem. E a gente viu como esse erro gerou um problema terrível, né? Porque, afinal de contas, foi gerando um excesso de produtos, relações inadequadas de trabalho, um excesso de endividamento, né? A população começou a se endividar e aqueles que ofereciam crédito para essas pessoas, além deles não receberem, eles às vezes não tinham a quantidade necessária de dinheiro para fazer todo esse sistema de empréstimos funcionar, né? Então a gente viu que existia um interesse geral de trabalhadores a grandes empresários em investir em ações nos Estados Unidos. E quando começou a existir uma desconfiança do mercado de ações, né, de comprar pedaços de pequenas empresas, esse sistema implodiu, né? As pessoas começaram a ficar desconfiadas e pararam de comprar. E quando parou de comprar, as bolsas quebraram. Quando as bolsas quebraram, quebraram bancos, começaram a quebrar empresas que dependiam desses bancos, empresas começaram a demitir trabalhadores, as pessoas não tinham como pagar suas dívidas, né? Isso gerou uma grande bola de neve. E como toda a estrutura americana estava associada ao capitalismo no mundo, especialmente no Ocidente, né? A relação entre bancos, entre empresas internacionais, né? Entre produtos que eram comprados nos Estados Unidos. Então, isso gerou uma crise internacional extremamente violenta. Bom, qual que é a relação disso com a ascensão dos nazifascismos? O que acontece é que, com a crise de 1929, várias outras ideologias que se diziam uma opção ao capitalismo liberal começaram a ganhar força em alguns países. Tanto algumas ideologias de esquerda, né, como a gente estudou na penúltima aula, né, sobre a Revolução Russa, em 1917, começou a gerar opções cada vez maiores de esquerda entre alguns países. A ideia de talvez uma república socialista ou de uma ditadura comunista, né, como aconteceu na União Soviética, né, como a gente estudou. Mas essas opções foram menos, como que eu vou dizer, tiveram menos impacto, né? Na Suécia, aliás, criou-se a social-democracia, né? Que é uma forma muito equilibrada, né, de um governo do Estado ele criar situações de oportunidades para a população, né, principalmente para aqueles menos favoráveis, né, e ao mesmo tempo fazer com que funcione o mercado, todo o sistema de produção capitalista, né, como que eu vou dizer, um equilíbrio, né, entre alguns elementos do capitalismo, né, e alguns elementos da necessidade de
você criar um bem-estar social, especialmente aqueles menos favorecidos. Mas a opção ideológica que cresceu violentamente, né, com a crise de 29 e a crise do capitalismo e do liberalismo, foram as opções de extrema-direita. Né? Isso aconteceu especialmente na Itália, com o fascismo, depois na Alemanha, com inspiração do fascismo italiano, e vários outros países tiveram sua versão. Né? Portugal, Espanha, alguns países do leste europeu, e, infelizmente, como a gente vai debater um pouco, essas opções, elas, apesar de toda a violência, de todo o extremismo, toda a destruição que foram capazes de gerar essas opções de extrema-direita, elas ainda têm adeptos, né, hoje em dia. Bom, então, como eu estou dizendo para vocês, especialmente de início na Itália, na Itália começou a ter alguns movimentos de esquerda, né? Com a crise de 29, especialmente, e com a crise que existia na Itália com a mão de obra na Itália, né? Muitos trabalhadores estavam sem emprego, muitas empresas quebraram, algumas opções de esquerda começaram a aparecer interessantes. Então, os partidos de esquerda, eles ganharam força na Itália. No entanto, alguns partidos de extrema-direita, algumas organizações de extrema-direita, elas começaram a se colocar contra esses partidos. Foi aí que nasceu o fascismo. O Mussolini, né, que virou o ditador da Itália, ele criou milícias. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Se alguém tiver dúvida o que é milícia, mas percebam como existe certas semelhanças com algumas estruturas que acontecem hoje no nosso país, né? Mas ele criou milícias, que basicamente ele criou pequenos exércitos pessoais, né, que literalmente eles se chamavam de camisas pretas, se vestiam de preto. Tinha participação de muitas pessoas da classe média e algumas pessoas alguns produtores rurais. E eles se vestiam de preto, também tinham, inclusive, alguns militares da Primeira Guerra Mundial, né? Eles se vestiam de preto, saíam nas ruas, literalmente espancando e matando pessoas da esquerda, né? Especialmente comunistas. O fascismo ele cresceu principalmente com ódio ao comunismo, né? Então, não somente como uma opção, uma ideia que queria ser uma outra opção ao capitalismo, né? Mas principalmente de ódio ao comunismo. A mesma coisa aconteceu na Alemanha nazista, não é? Com alguns detalhes que a gente vai conversando. Bom, até aqui tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não entenderam algum ponto? Não? Então, tudo certo, professor. Tudo certo. Então, bom, eu quero fazer só uma diferenciação, né, de início entre autoritarismo e totalitarismo, como eu coloquei ali no slide para vocês. O autoritarismo, vou ler ali, produto também do século XX, ponto e vírgula, menor investimento nas esferas da vida social, inexistência da simbiose é, né, ligação, né, coexistência entre partido e Estado, sendo o primeiro, quando existe, dependente do segundo. Restrições à mobilidade das massas, conservador em relação às tradições. Ou seja, o autoritarismo, ele é uma ideia que não depende necessariamente de existir só um partido, entende? Então, pode existir uma estrutura democrática, como a que a gente vive hoje, né? Mas autoritária, no sentido de que existe um grupo que detém um poder e ele quer se impor violentamente, né, entre outros grupos. Ou seja, ele não reconhece as necessidades, não reconhece as demandas de outros grupos, necessariamente. Né? Ele quer impor as demandas dele. O totalitarismo, portanto, pode existir um autoritarismo com vários partidos. Não é? O totalitarismo é o que aconteceu, né, na Itália fascista e na Alemanha nazista.
São regimes, portanto, vou ler, né, que visam sujeitar a sociedade nos moldes de um partido-estado, ou seja, tem um partido, né, e esse partido se coloca como Estado. Como a gente disse anteriormente, né, Estado é toda a estrutura que gerencia um país, não é? Então, existem os ministérios, por exemplo, não é? Tem a verba para poder criar toda a estrutura populacional, não é? Toda a estrutura legislativa, né? Um Estado republicano é dividido em 3 poderes, né? Como é o nosso, né? Então, mas num partido-Estado totalitarista, não. E, geralmente, além de ter só um partido, e esse partido se colocar como o Estado, como ele gerencia tudo, né? Ele não divide os poderes, né? Ele tem seus legisladores, por exemplo, ele tem sua própria polícia, mas ele é o começo e o fim, né? Ele diz a última palavra. Geralmente também tem uma figura, né, do ditador, que se coloca como Estado. Então, no totalitarismo, o partido, aqui no caso da Itália, o partido fascista, né, o ditador, né, no caso Mussolini, e o Estado, eles se confundem, eles se tornam uma coisa só. Não é? Então, o ditador, ele cria toda uma estrutura em torno dele que manda e desmanda em todas as formas como a sociedade vai acontecer. Bom, então, são regimes que visam sujeitar a sociedade nos moldes de um partido-Estado, cujo chefe é fundamental, seja no sentido da referida Constituição do partido-Estado, seja no estabelecimento de laços emotivos com as massas. Isso é muito importante. No totalitarismo, existe toda essa associação sentimental afetiva. Então, aquele líder, ele se vê e se coloca como se fosse, por exemplo, um pai da nação, como o Vargas fez aqui. O Vargas, para quem não sabe, ele tinha várias simpatias com os regimes nazifascistas. Então, tem uma relação com uma figura carismática. Buscam no passado elementos míticos e heróicos. Então, tanto no fascismo italiano como no nazismo alemão, criou-se uma estrutura onde o passado, a história, ela não era colocada como uma história científica, como uma história para a gente ter conhecimento sobre o mundo, como ele se tornou esse mundo que a gente está aqui. Era um passado que era apresentado, um passado que era filtrado pelo Estado, pelo ditador, pelo partido único, para dizer somente o que eles tinham interesse de causar, de, digamos assim, manipular, né, na população, os sentimentos que eles queriam causar. Né? Então, por exemplo, tanto na Itália quanto na Alemanha totalitária, criou-se uma ideia de ressentimento, de que na Primeira Guerra Mundial eles foram injustiçados, né? De que na Itália, de que eles eram descendentes de grandes romanos. Não é? Então, o passado que eles apresentavam não era o passado científico que a gente está trabalhando aqui, mas era o passado que eles queriam entregar à população para causar aquele sentimento de comoção, de nacionalismo, de autossacrifício, e o passado para criar inimigos. Então, para estruturas nazifascistas, o nacionalismo e a afetividade entre as pessoas que fazem parte daquela nação é tão importante quanto a figura do inimigo. Não é? Então, para os fascistas e para os nazistas, os comunistas eram os maiores inimigos. As ideias de esquerda, em geral, não é? E aqueles outros inimigos do Estado. Então, geralmente fala-se menos disso, mas os fascistas, eles perseguiram muito os líbios, o pessoal as pessoas da Abissínia, que é um país que não existe mais, hoje é a Etiópia, e o Império Otomano, ali o Oriente Médio. Eles criaram campos de concentração no Império Otomano, eles exterminaram pessoas ali. Então também teve extermínio, campos de concentração, etnocídio, né, que é o extermínio de etnias na Itália. Geralmente a gente lembra somente do etnocídio que aconteceu na Alemanha nazista. Né?
da perseguição, especialmente dos judeus. Mas a gente nunca pode esquecer que a Alemanha nazista, ela também perseguiu gays, pessoas negras. Ela criou toda uma estrutura para perseguir todos, para criar esses inimigos do Estado e colocar toda a população contra esses inimigos. Porque, percebo, quando se elege um inimigo, quando as pessoas compram essa ideia de que tal pessoa, tal grupo, tal ideologia é o grande inimigo, você consegue reunir o ódio das pessoas contra aquele suposto inimigo ficcional. Entendem isso? Então, reunir o ódio das pessoas para que elas se unam contra alguém é muito importante para essas estruturas do totalitarismo, mas também do autoritarismo. Como eu disse para vocês, pode existir estruturas autoritárias dentro de uma democracia, né? Mas aqui no caso que a gente está falando de totalitarismos, né, dos nazifascismos, tem toda essa estrutura, como eu disse, onde o Estado, o ditador e o partido, eles são um só, né? E eles dizem e desmamam. Mas nunca se esqueçam, para uma estrutura terrivelmente violenta como essa acontecer, não acontece simplesmente porque um grupo, como na Itália, um grupo de fascistas, né, como Mussolini, se juntou com outros líderes, com pessoas ressentidas da Primeira Guerra Mundial. Eles não simplesmente criaram isso e tomaram o poder. Existiu um apoio de uma parte da sociedade, assim como existiu no Brasil, um apoio de parte da sociedade para o golpe nos anos 30, para a ascensão da ditadura depois em 1930, depois em 1937 do Vargas, né? E na nossa ditadura que a gente teve em 64, né, até 85. A gente chama de ditadura civil-militar aqui. E foi a mesma coisa ali na Itália dos anos 30. O que aconteceu na Itália foi que uma parte da classe média, especialmente industrial e produtora rural, tinha um medo terrível da esquerda e dos comunistas. Então, eles apoiaram os fascistas, como se vendo eles como um instrumento para reprimir a esquerda, entende? Para reprimir o comunismo, para reprimir os partidos comunistas, porque eles estavam ganhando várias eleições, os comunistas, né, em geral, e os outros partidos de esquerda, né, sociais-democratas também. Então, boa parte dessa classe média industrial e rural, ela apoiou os fascistas. Os fascistas, como eu disse, primeiro se organizaram em milícias, eles iam para as ruas literalmente espancar e assassinar pessoas da esquerda e pessoas que pensavam diferente deles. Depois o Mussolini tentou dar uma legalidade ao partido, né? Transformou o partido em um partido, né? Transformou a milícia em um partido para disputar eleições. Eles não conseguiram, no começo, votos o suficiente, mas aos poucos, com o apoio dessa classe média, eles foram crescendo, até que eles fizeram uma marcha em Roma, e eles tomaram alguns prédios públicos, e não houve grande oposição a essa tomada em Roma, desses prédios públicos. E, desse modo, o Mussolini foi, como ele estava conseguindo muita simpatia dessa classe média, e especialmente da classe média que fazia parte do Estado, né, do governo, ele foi indicado como chanceler, né, como primeiro-ministro, que é uma figura semelhante ao presidente, digamos assim. E daí em diante, os fascistas tomaram o poder. E, aos poucos, eles foram reprimindo cada vez mais a esquerda e criando toda essa estrutura deles, burocrática, que basicamente, eles colocaram uma violência extrema contra toda e qualquer oposição, e esses pontos que eu vou colocar aqui vale também para os nazistas na Alemanha, né? Eles, lá na Alemanha, o Hitler, ele é de cortar o coração, com certeza, já sei lá. É terrível. E é terrível ver como certos grupos se iludem, como o medo e o ódio pode fazer com que as pessoas se iludam em apoiar violências extremas como essa, não é? Então, o medo de certas ideias que estavam sendo, de pessoas que estavam sendo votadas em partidos,
mas levou a uma estrutura extremamente violenta, onde parte da classe média e parte das elites rurais apoiaram grupos extremamente violentos. Gente, eles literalmente saíram para as ruas para espancar e assassinar opositores. Isso, assim, é absolutamente terrível. Bom, na Alemanha nazista, o Hitler fez algo semelhante. O Hitler ele foi um soldado na Primeira Guerra. Ele ganhou certo prestígio por atravessar um campo, por ter sobrevivido em atravessar um campo de tiros. Ele ganhou prestígio por ter atravessado esse campo de tiros e sobreviver. E depois disso, ele passou literalmente a ir para os bares, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, e criar toda uma narrativa de ódio contra os comunistas, contra os judeus, especialmente, e contra o que ele chamava de excessos do capitalismo. Como eu disse para vocês, essas opções de extrema direita, elas surgiram também como uma alternativa, né, ao capitalismo liberal. Então, portanto, como eu disse para vocês, existia uma ideia, percebam isso é muito importante, existia uma ideia nos Estados Unidos, nos anos 20, de que o Estado não devia intervir em nada, né, nas relações de trabalho, de comércio, de produção, né, de consumo. Essas opções de extrema-direita, elas basicamente passaram a existir para defender um capitalismo onde o Estado intervém em tudo, entende? Bom, quando o Hitler ele teve um processo semelhante ao Mussolini, no sentido de conseguir prestígio das elites, da classe média principalmente, quando ele conseguiu ascender, ele também ele começou tentando participar legalmente das eleições, não teve muito apoio, não conseguiu ter muita expressão de votos, mas os discursos de ódio dele começaram a ganhar muitos simpatizantes, até que a parte dessa classe média literalmente estava exigindo com que o governo colocasse o Hitler dentro do governo como chanceler. E foi literalmente isso que aconteceu. Foi a classe média que exigiu com que ele entrasse nesse lugar. Também para tentar, com medo das ideias de esquerda, para tentar... também foi uma tentativa da classe média de usar o Hitler, assim como na Itália tentou usar o Mussolini, para conter as ideias de esquerda. Essa classe média, aparentemente, todas as pesquisas indicam que eles não esperavam e boa parte deles não esperavam que ia se transformar na estrutura extremamente violenta que se transformou. E uma outra parte queria isso mesmo. Era extremamente simpatizante dessas violências. Queria realmente que todos esses inimigos imaginários que eles criaram, né, os turcos otomanos, no caso da Itália, os etíopes, os líbanos, na Alemanha, os judeus, os gays, os negros, os ciganos, os comunistas, eles queriam, literalmente, parte da classe média queria que esses grupos fossem exterminados. Bom, então, basicamente, o que aconteceu? Alguns elementos que compartilham esses dois regimes, né? Então, eles começaram com organizações de milícias, né, de literalmente pequenos exércitos. Eles elegeram inimigos imaginários para, através desse ódio a determinadas figuras, nos discursos extremamente inflamados deles, eles conseguirem juntar pessoas, né, num discurso nacionalista de nós contra eles. Né? Isso tem um poder muito grande, nunca esqueçam disso. Isso é extremamente ilusório, né? Quando não existe tolerância e nem empatia, mais importante que tolerância. Empatia, você se colocar no lugar do outro. Você vê as dificuldades do outro, você vê o outro como ser humano. Tolerância é você tolerar, apesar de você não gostar muito, percebam. Né? Mas quando existem discursos que querem destruir toda a capacidade de até mesmo, pelo menos, tolerância, quem dirá solidariedade, empatia, percebo como isso é extremamente enganador e como certos grupos, com medo, né, daquele inimigo imaginário, eles começam a investir
naquelas figuras, porque eles sentem com tanto medo que eles investem em algo que eles acham que vai proteger eles daquilo, né? No caso, medo de parte da classe média industrial, que tinha muito medo dos comunistas, tinha muito medo das ideias de esquerda, né? Tinha muito medo dos trabalhadores, dos sindicatos, das greves. Então, o que acontece? Quando essas figuras se tornam um Estado, né, eles destroem todos os outros partidos, perseguem qualquer tipo de opositor, eles tentam unir as massas em torno de uma ideia de que existe um inimigo que a gente precisa odiar junto, e vamos ser nacionalistas, e quem não é parte da nossa nação a gente expulsa, destrói, extermina, né? Cria-se somente alguns sindicatos que fazem parte do Estado, são sindicatos de mentira, né, digamos assim, a gente chama biônico, né, a gente chamava no Brasil, né? Eles são assim mecânicos, artificiais, né, e só quem está dentro desse sindicato que pode negociar as relações de trabalho entre os industriais, né, e os trabalhadores. Então, na verdade, o que acontece é que todos os sindicatos são destruídos, as greves são proibidas, e boa parte do crescimento econômico que aconteceu nesses países, né, na Itália e na Alemanha, foi em torno de duas coisas. Primeiro, um Estado sendo extremamente violento e opressor de qualquer demanda que fosse favorável aos trabalhadores, por exemplo, mas que não fosse bom para o Estado gerar mais dinheiro para os industriais. Percebo, portanto, que foi uma forma de capitalismo, novamente, eu estou repetindo, né, uma forma de capitalismo onde o Estado intervia de forma extremamente agressiva. Né? E o segundo motivo por qual esses países eles tiveram crescimento econômico, principalmente, é arroxo salarial. O que significa isso? Que existia um salário extremamente pequeno, onde todas as pessoas eram obrigadas a aceitá-las, não podiam contestar. Né? Então, assim, diminuiu-se muito o salário básico onde cada trabalhador poderia ter e os direitos que esse trabalhador poderia ter. Né? Da mesma forma como aconteceu nos Estados Unidos, para recuperar, né, o Estado lá, começou-se a criar obras, né? Começou-se a colocar essas pessoas, a população, para trabalhar em obras do próprio Estado. Né? Bom, então, o Estado passa a gerenciar todas as relações de trabalho, não é? E o que acontece? Da mesma forma, como eu acabei de dizer, né, que foi uma forma, na verdade, foi uma alternativa ao capitalismo liberal, criando uma outra forma de capitalismo extremamente selvagem. E na Alemanha nazista, o Hitler se dizia contra excessos do capitalismo, não é? Ele, inclusive, um dos discursos dele contra os judeus era dizer que eles eram os maiores capitalistas de todos, né? Toda essa mentira extremamente violenta, né? Extremamente violenta e mentirosa, né? Apenas para criar um inimigo, né? Então, o que acontece? Parte das elites intelectuais começaram a achar no começo que a ideologia dele poderia comportar demandas dos trabalhadores, percebe? Por isso, algumas pessoas acreditam que o nazismo foi, na verdade, um movimento de esquerda, o que é absolutamente mentiroso também. Na Alemanha, ninguém contesta que o nazismo é um movimento de extrema direita. O que acontece é o seguinte: quando o Hitler ele alcançou o poder, não sei se vocês já ouviram falar, na Noite dos Punhais. A Noite dos Punhais foi o seguinte: parte dos apoiadores do Hitler, quando ele alcançou o poder, que queriam que ele desse algo mais para os trabalhadores, foi exterminada, literalmente exterminada. A elite nazista assassinou todos os opositores que era contra a aproximação do Hitler e do Partido Nazista dos principais capitalistas da Alemanha. Então, quando o nazismo se aproximou do capitalismo da forma mais agressiva possível, né, alguns apoiadores do nazismo que acreditavam que o Hitler pudesse dar espaço para os trabalhadores no interior do nazismo foram
exterminados, literalmente assassinados. Esse episódio foi conhecido como Noite dos Punhais. Bom, até aqui alguma coisa, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer algum comentário? Fiquem à vontade, por favor. Podem comentar qualquer coisa, qualquer percepção que vocês tenham, qualquer comparação. Por favor, fique à vontade, Gui. Professor, em relação ao fascismo, eu estou certa ao afirmar que é o mesmo que ditadura, ou não, é só uma característica, ou nada a ver? Pode repetir, Gui, por favor? Sim, posso. A minha dúvida é a seguinte, em relação ao fascismo, eu estou certa ao afirmar que é o mesmo que ditadura, ou não? Você está certo, com certeza, você está certa. Sim, é uma ditadura, né? O totalitarismo, desculpa se eu não deixei isso claro, né? O totalitarismo é uma ditadura, né? O autoritarismo pode ser uma ditadura ou não. A gente pode ter um presidente autoritário, não é? Mas, oi? Né? Exatamente, né? Exatamente. Mas ele não é necessariamente um ditador. No totalitarismo, necessariamente é uma ditadura. E é isso que é na Itália fascista e na Alemanha nazista. Dentre outros, como eu disse para vocês, né? Aconteceu na Espanha. Vocês já viram um filme belíssimo que chama Labirinto do Fauno? Não, ainda não. Não, eu recomendo. Ele é de uns 10 anos atrás, eu acho. É lindo, é como se fosse um conto de fadas, sabe? Conta a história de uma menina e ela tentando sobreviver na Espanha, né, no governo totalitário da Espanha, fascista. E a mãe dela, ela é casada com um militar de altíssima patente, né, esse regime fascista que teve na Espanha. E mostra todas as violências que estão acontecendo ao mesmo tempo que ela é uma criança, né, e ela vivencia aquilo de uma outra forma, né. Eu recomendo demais, deixo aqui, inclusive, né, essa recomendação para todos os alunos que forem assistir o vídeo depois, que é uma forma bem interessante de vocês visualizarem como que essa violência afeta, né, a todos e como que ela consegue a simpatia de pessoas que talvez elas não entrassem nessa mentalidade se elas não tivessem tão sedentas de ódio por um inimigo em comum, entende? Bom, mas sim, Gui, é isso mesmo. Obrigada. O nome mesmo do filme, Lavi? Oi? O nome do filme, como é mesmo, Lavi? É O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno, entendi Lavi, eu já pensei em Lavi em Rose, de teatro, nossa, que longe aqui. Você já assistiu, então? Já assisti sim, já há um tempinho. É belíssimo, né? É muito bonito, né? Sim, Faz tempo. Talvez assustador, né? Sim, ele tem elementos de terror. Eu recomendo também para vocês A Vida é Bela. É um filme mais antigo. Eu acho que ele é dos anos 80, não tenho certeza. A Vida é Bela. Ele é no regime nazista. É sobre um pai nazista, um pai judeu com o filho dele tentando sobreviver a um campo de concentração. E nossa, eu até arrepio, e durante, né, a passagem deles no campo de concentração, ele tenta fazer o filho dele não ver a verdadeira violência que aquilo era, né? Ele tenta distrair o filho dele, brincar, fazer com que o filho dele viva, né? É belíssimo, vale muito a pena ver, eu recomendo para vocês. Por que eu estou recomendando filmes, né? Às vezes a gente parece simplesmente, recomendo porque eu gosto. Não, porque eu acho que é muito importante quando a gente vê uma obra de arte que ela trata dos sentimentos das pessoas que estão tendo que viver aquela violência. E que de alguma forma vai agregar para a gente, né? Vai agregar muito, porque a gente tem justamente aquilo que eu disse, solidariedade, empatia.
Eu lembro que no colégio eu li o Menino do Pijama Listrado, que também está nesse contexto, né? Perdão, Gui, por favor, pode. No colégio, eu li o Menino do Pijama Listrado. Não sei se você conhece, mas também está nesse contexto do nazismo. A visão de uma criança, né, com toda essa situação. Isso. Uhum. Mas eu já tenho uma outra dúvida, não sei se tem a ver. Foi um livro que eu li e eu não entendi, que é o Apanhador de... Como é que é? O Apanhador de Sonhos, o Campo de Centeio, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Uhum. Não sei se tem a ver, mas eu lembro que foi um livro que eu li e não entendi. Perdão, o que é? Foi um livro que eu li e não entendi. Ah, não entendeu? Então, eu vi o filme, né? Tem um filme inspirado nele, né? Já assistiu? Não. Não? Quer dizer, a não ser que eu esteja confundindo agora os livros, né? Mas o livro eu não li, não. É um livro que tem na capa um garoto, não é? Com o uniforme dos campos de concentração, não é? Isso me lembra já tem um tempo, viu? E eu fiquei assim, traumatizado, porque eu tô assim, gente, eu tô lendo, não tô entendendo nada. Achei Bom. muito cabeça, assim, sabe? E eu muito nova, eu tô assim, ai, senhor, acho que... Acontece isso também. Né? Aí se perde. Mas é por isso que eu acho esses dois filmes muito bons. Eu acho que fica aqui minha recomendação para todos que vão assistir a aula gravada depois, que eu acho que são ótimas formas da gente, através da arte, né, a gente ter sentimentos, a solidariedade, né, com as pessoas que vivenciaram toda aquela violência. A gente nunca pode esquecer o que foram os campos de concentração. Foram literalmente extermínio de milhares de pessoas, tanto na Itália quanto na Alemanha nazista, em vários desses outros países onde tiveram regimes totalitários, né, ditaduras de extrema direita. É claro, a gente nunca pode esquecer que vários outros regimes ditatoriais de extrema esquerda, né, também geraram extrema violência, como a gente disse na aula sobre Revolução Russa, né, também teve perseguição de opositores, também teve campos de concentração de trabalho forçado. Né. Só que o que a gente sempre, quem a gente trabalha com história cientificamente, a gente sempre diz o seguinte, por definição, os nazifascismos são perseguições violentas de extermínio de grupos, entende? Essas opções nazifascistas, né, de extrema direita, eles, por definição, são etnocidas, entende? Eles crescem, eles ganham espaço sempre nessa figura de um inimigo a ser exterminado, certo? E é isso que a gente tem que ter em mente. Porque a gente sempre diz uma coisa em história, nada está 100% conquistado nunca, certo? Então, a nossa democracia, muito fragilizada nesse momento, né, vem sofrendo duros golpes, ela ainda é uma democracia que a gente precisa lutar por ela. Uma democracia, a única experiência onde as pessoas podem, vários grupos diferentes, né, podem ter seus direitos conquistados. Né? Então, podem conviver esses grupos diferentes, cada um com seus direitos. E isso nunca está simplesmente ganho, sabe? Nossa, acabou a ditadura nos anos 80, agora a democracia, acabou, nunca mais vai acontecer isso. Não, a gente tem que sempre estar atento, porque sempre existem grupos que querem destruir, que podem destruir toda essa conquista. E milhares de pessoas morreram no século XX para que a gente pudesse estar aqui votando, para que a gente pudesse estar aqui pensando, para que a gente pudesse estar aqui tendo aulas de história, tratando desses temas, né, de forma científica, né, e não de forma mítica, como eu mencionei para vocês. Né. Muitas pessoas todos os dias morrem ainda para conquistar seus direitos. Né, em todo tipo de comunidade. Né. Basta a gente ligar a TV, né, para a gente ver afro-brasileiros, né, homoafetivos, transexuais, todas as pessoas sofrendo brutalmente todos os dias para ter seus direitos conquistados simplesmente porque eles estão sendo perseguidos por pessoas que os odeiam, que os veem como inimigos. Inimigos de todos e às vezes até mesmo inimigos do Estado. Certo?
Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria mencionar para vocês. Eu quero dizer mais duas coisas. A educação nesses regimes, ela era extremamente restrita, assim como foi na nossa ditadura, 64, assim como foi em parte da ditadura Vargas. A educação ela era extremamente restrita para fazer propaganda do regime, certo? E para que se fosse ensinado somente aquilo que gerasse uma devoção ao nacional, ao Estado, à figura do ditador, certo? Então, a gente tem que sempre ter consciência dessa conquista, uma educação científica, uma educação livre, uma educação, a gente pode debater todos esses temas, pode, deve. Isso é uma conquista muito grande, porque em regimes totalitários, a educação ela é utilizada como uma forma de moldar seres humanos para o autossacrifício à nação, ao ditador, ao partido, ao Estado. Percebem? E a propaganda ela foi extremamente utilizada para esses regimes. A educação e a propaganda para manter essa comoção nacional e manter esse ódio, né, contra o outro, contra os outros, né, contra aqueles aqueles inimigos imaginários que eles criavam no Estado. Essa obra de arte é uma pintura do Otto Dix, é um pintor alemão, como está escrito aqui, são 7 pecados capitais, e percebam aqui, ele retratou o Hitler como o pecado da inveja, não é? Como eu disse para vocês, o Hitler ele tinha um ressentimento muito grande contra todas as figuras, os judeus, os ciganos, os gays, os negros, e contra todos os outros países que ele colocou como inimigo que teriam, segundo ele, destruído a Alemanha e tudo mais. Então, ele retratou ele como a figura da inveja. Os alemães nazistas, eles fizeram várias exposições de artes chamada obras degeneradas. Então, tudo aquilo que era contra a propaganda deles, eles exibiam nessas galerias, inclusive as pinturas do Otto Dix, que ele fazia pinturas antimilitaristas, anti-guerra, né? As pinturas dele eram expondo a violência da Primeira Guerra Mundial, né? Então, os nazistas criavam essas exposições onde a população, onde a arte que não favorecia a propaganda deles era sempre colocada ali como inferior, como degenerado. O jazz era um deles. Eles colocavam jazz e colocavam, por exemplo, desenhos de pessoas negras daquela forma que era colocada que até hoje é feita, né? Foi feito em muitos filmes, mas até hoje tem algumas pessoas que fazem isso, que é o blackface. Vocês já ouviram falar nisso? Sim, sim. Sim. Então, são como pessoas brancas, elas se vestem de pessoas negras de uma forma caricatural, né? Tentando humilhar, né? Tentando tratar com inferioridade. Bom, então, essa é uma das coisas que eram expostas nessas galerias de propaganda nazista, galeria de arte de propaganda nazista e de violência contra toda a arte que questionava o regime nazista. Então, vocês percebem que criou-se uma estrutura para tentar fazer com que a mentalidade da população fosse toda em devoção à Alemanha, ao nazismo e ao Hitler. Percebe isso? Como que uma falta de pluralidade, né? Uma falta de solidariedade, uma falta de multiplicidade de culturas, de grupos, a ideia de um país, de uma nação onde só existe uma etnia, né? No caso, só os caucasianos, os brancos, todos os outros não são alemães. Como que isso é extremamente perigoso. Todo Estado, país, ele é feito de diversas etnias, diversos grupos, diversas culturas. Não existe essa ideia de uma etnia, um grupo só, né? Somente os brancos. Isso é extremamente violento e perigoso. Bom, vocês gostariam de perguntar alguma coisa, de acrescentar alguma coisa? Fiquem livres. Não? Ficou bem explicado, professor. Ficou?
Ficou bem explicado, sim. Eu peço desculpas se não tiver ficado, se tiver ficado alguma dúvida, todos vocês estão sempre livres para mandar a qualquer momento para a gente, né? E eu sempre digo, a história é uma forma da gente lembrar das coisas que, às vezes, alguns querem que a gente esqueça, né? Nada na história virou passado e não tem mais impacto no nosso presente, pelo contrário. Tudo pode acontecer não da mesma forma, né? Não existe essa ideia de ciclos na história, mas existem pessoas que se inspiram nessa violência, né? Se inspiram nesse mal para tentar recriar algo semelhante. Então, sempre se lembrem disso. E essa é a importância da gente estudar história e da gente estar aqui tendo uma educação livre, onde a gente pode discutir todos esses temas, certo? Bom, então, eu vou parar a gravação aqui, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Para quem for ver o vídeo depois, até mais e bons estudos.